Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos retornar ao nosso estudo da Escola Bíblica Virtual. Nós paramos no estudo da igreja de Paulo, a igreja em Filipos, ou seja, Filipenses, capítulo 1, do verso 27 ao capítulo 2, verso 30. Hoje a nossa lição é uma introdução sobre a alegria com quem convivemos. Nós convivemos com vários tipos de pessoas. Há algumas pessoas que nós queremos conviver para o resto da vida, há outras nem tanto, e outras queríamos que sumisse. Mas será que é desta forma que Deus quer que nós possamos conviver? Não, não é desta maneira. Paulo, ele mostra para nós que ele tinha alegria com quem ele convivia. Mas nesta alegria, ele teve também alguns problemas que nós enfrentamos. Então nós vamos ver na introdução do que nós vamos estudar durante esses dias sobre a alegria com quem convivemos. Para entendermos isso, nós vamos entender com o que Paulo está preocupado. Paulo está preocupado com alguma coisa que estava tirando ou querendo tirar esta alegria. E ele compartilha isso para orientar a igreja em Filipos a mudar de situação, a mudar de caminho, para que pudesse ter a alegria completa, a alegria com quem ele estava convivendo. Então, com o que Paulo está preocupado? Nesse texto da carta, Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao capítulo 2, verso 30, Paulo está muito preocupado com relacionamentos humanos, como nós podemos ver em alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. Filipenses 1, 27 diz que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Então esse era o desejo de Paulo, que eles pudessem estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. No capítulo 2, no verso de número 2, ele diz: de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, verso 2. Então Paulo estava preocupado com o relacionamento que eles estavam vivendo ali na igreja. Segundo, do que depende a nossa alegria? Então, muitas das vezes nós temos sentimentos assim: aquilo que fulano faz me traz alegria. Em determinado momento, se ele parar, então eu não vou ter mais alegria? Então, do que depende a nossa alegria? É claramente que a nossa alegria depende de Deus. Justo, claro, evidente. A alegria no Senhor é a nossa força. Porém, não há dúvidas que, no meio da comunidade cristã, de que a nossa alegria depende dos nossos relacionamentos com o povo com quem vivemos. Ou seja, é nítido também que os relacionamentos que nós temos com as pessoas vai produzir ou alegria ou tristeza, dor, sofrimento ou prazer em viver. Então, o que depende da nossa alegria? Depende primeiramente do meu relacionamento com Deus e depois do relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor. Em Filipenses capítulo 2, verso 18, Paulo chama a igreja: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então ele chama a igreja a viver a mesma alegria, a ter a mesma reação de sentimento que ele sente em servir a Deus. E eles se congratularem com isso. Terceiro, quais são alguns problemas que enfrentamos em uma comunidade cristã? Então Paulo ele vai falar de alguns problemas que ele estava passando ali. E muitas das vezes nós também enfrentamos esses problemas em nossa comunidade cristã.
Provavelmente, o maior problema em nossas igrejas são as divisões, as panelinhas, os atritos entre irmãos devido a pontos de vista diferentes. Isso significa falta de unidade do Espírito. Então Paulo estava passando um pouquinho sobre isso. Estava tendo alguns atritos ali. Estava tendo partidarismo. E assim Paulo ele começa a tratar isso na igreja em Filipos. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 14, Paulo fala justamente a respeito disso. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Verso de número 3. E o verso de número 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Então você vê, alguns tinham partido, alguns se vangloriavam daquilo que eles faziam, outros não eram humildes, outros não consideravam os outros. Então Paulo ele começa a tratar isso, fazendo sem murmurações e nem contendas. O que Paulo estava esperando da igreja em Filipos? Então nós vamos ver nesse capítulo 1, do verso 27 até o verso 30 do capítulo 2, o que Paulo estava esperando da igreja em Filipos. Olhando para os versículos anteriores, o verso 3 e o verso 14 do capítulo 2, dá para entender que Paulo esperava que a igreja em Filipos vivesse uma unidade de espírito, sem partidarismo, sem queixas, como refletores da luz de Cristo, como ele coloca no verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo queria que eles vivessem uma unidade em amor, resplandecendo a luz de Cristo numa geração pervertida e corrupta. Então, qual deve ser a nossa atitude como comunidade cristã na atualidade? A carta de Paulo em Filipos, a carta de Paulo à igreja em Filipos, vai nos ensinar que devemos viver o evangelho de Cristo, um evangelho genuíno, amar a Deus, o próximo, porque não podemos nos alegrar se não estamos falando com algum irmão da igreja. A maior necessidade da igreja é viver este evangelho de Cristo genuíno. Ou seja, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 27, a primeira parte. Então, Paulo espera que a igreja de Cristo viva o evangelho genuíno de Cristo, vivendo de modo digno, vivendo como refletores do amor de Cristo, da luz de Cristo, influenciando vidas, para que essas vidas venham servir a Deus, de fato, de alegria, com ousadia, com intrepidez, testemunhando a transformação que Cristo opera na vida daqueles que creem nele para a glória de Deus e para serem salvos pela fé em Cristo Jesus. Queridos, então o que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Paulo estava preocupado com os relacionamentos. Nós aprendemos do que depende a nossa alegria, que depende de Deus e também dos nossos relacionamentos. Quais são alguns problemas que enfrentamos em uma comunidade? Divisões, panelinhas, partidarismo e assim vai. O que Paulo estava esperando da igreja em Filipos? Que eles vivessem uma unidade no Espírito Santo de Deus. E qual deve ser a nossa atitude como comunidade cristã? Refletores do amor de Deus, para a glória de Deus, através da luz de Cristo, influenciando vidas para serem salvos pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor. Agradeço pelo tempo de descanso que o Senhor nos deu. Agora queremos, ó Pai, continuar
estes estudos para que possamos apresentar a Cristo como Senhor e Salvador, como o divisor de águas de uma vida que estava morta nos delitos e pecados, e em Cristo Jesus tem vida e vida em abundância. E que eles possam entender, ó Pai, que viver para o Senhor em Cristo Jesus não depende de religião, mas depende da fé em Cristo para serem salvos e para terem vida e para servir ao Senhor com toda alegria e entendimento, com toda a força de todo o coração e de toda a alma. Abençoe cada ouvinte, ó Pai. Se há alguém enfermo, coloque a tua mão de cura, de libertação. Abra as portas para os desempregados. E que a tua luz esteja em cada coração. E que teu Espírito Santo possa produzir transformação de vida, de atitude, de caráter, para glorificar o teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.